Eu sou Faith, tenho 30 anos. E no meu último aniversário, meu pai me entregou um envelope que abalaria tudo que eu acreditava sobre minha família. Ele ficou parado na porta do meu apartamento, a primeira vez que me visitava em 3 anos, e disse palavras que levarei comigo até o túmulo. Sua avó deixou isto para você. Ela morreu acreditando que você não chegaria a lugar algum. Mas dentro daquele envelope havia uma carta, e a primeira linha dizia: se você está lendo isto, você sobreviveu aos seus pais. Eu sabia que você conseguiria. O que encontrei em seguida, uma chave, um segredo e documentos escondidos por 5 anos, mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha avó, meu pai e a herança que me disseram que eu não merecia. Antes de contar o que aconteceu, se você achar essa história interessante, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se realmente quiser, e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me levá-lo de volta 5 anos, ao funeral da minha avó, onde esta história realmente começa. O velório cheirava a lírios e dinheiro. Minha avó, Eleanor Mercer, repousava em um caixão de mogno que provavelmente custava mais que meu carro. Flores brancas se espalhavam ao redor dela como se estivesse dormindo em um jardim, e, atrás dos enlutados, um quarteto de cordas tocava algo suave e esquecível. Meu pai, Richard Mercer, estava no centro da sala, sem demonstrar luto, apenas recebendo. Apertava mãos de parceiros de negócios, aceitava condolências com uma solenidade ensaiada, e seu Rolex refletia a luz do lustre a cada vez que ele tocava o ombro de alguém. Obrigado por virem. A mãe teria apreciado. Eu observava do canto, invisível. Minha madrasta, Vitória, deslizava pela multidão em um vestido preto da Chanel, interpretando o papel de nora perfeita. Ela guiava meu meio-irmão Derek, então com 19 anos, que voltava do seu primeiro ano em uma universidade da Ivy League, para ficar ao lado do nosso pai. Eshel Derek dizia a todos que quisessem ouvir o amado neto de Elan. Ela o adorava. Ninguém me apresentou. Eu tinha 25 anos na época, já dava aula para a terceira série em uma escola pública de bairro carente, já era decepção da família, já era filha que escolheu um trabalho ao invés de uma carreira. Mas havia algo em que eu continuava pensando, sozinha, ao lado dos arranjos de flores. Minha avó costumava me chamar de sua estrelinha. Ela me ensinou a ler antes do jardim de infância. Ela me deixou ficar com ela por 2 anos depois que minha mãe morreu. E aqueles foram os anos mais felizes da minha infância. Ela me escrevia cartas, cartas manuscritas de verdade, mesmo depois que eu cresci. Sempre tinha papel de carta na gaveta da escrivaninha, papel creme com suas iniciais gravadas no topo. Na época, eu não sabia que aquelas cartas fariam diferença, que ela vinha preparando algo há anos. Eu só sabia que ela se foi. E ninguém da minha família parecia notar que eu também estava de luto. Para entender o que veio a seguir, você precisa saber de onde eu vinha. Minha mãe, Linda, morreu de câncer de mama quando eu tinha 12 anos. Lembro-me do quarto do hospital, das máquinas bipando, da mão dela esfriando na minha. Lembro-me do meu pai em pé junto à janela, olhando para o nada, como se já tivesse ido embora. Ele não sabia como ser um pai solteiro. Ou talvez não quisesse saber. 2 semanas após o funeral, ele me levou à casa da minha avó em Vermont, uma linda casa colonial antiga com varanda ao redor e um jardim cheio de rosas, e disse que precisava de tempo para processar tudo. Esse tempo durou 2 anos. Esses 2 anos com a vovó Eleanor foram tudo. Ela me fazia panquecas em formato de estrela. Lia para mim Anne of Green Gables em voz alta, fazendo todas as vozes. Contava histórias sobre minha mãe quando era criança, histórias que meu pai nunca compartilhou porque falar sobre ela o deixava desconfortável. Sua mãe era corajosa, disse minha avó uma vez, me colocando na cama no quarto que havia sido da minha mãe. E você também é, Faith. Não deixe ninguém dizer o contrário. Quando eu tinha 14 anos, meu pai se casou novamente. Vitória era elegante, sofisticada e 10 anos mais jovem que ele. Ela dizia que queria que eu morasse em casa, queria formar uma família de verdade. Então, voltei a morar na nova casa do meu pai, uma casa colonial de 5 quartos nos subúrbios. Meu quarto era o menor, ao lado da garagem, longe da suíte principal. 1 ano depois, Derek nasceu. E, assim, eu me tornei invisível. Na época, eu não percebia, mas aqueles 2 anos com minha avó não eram apenas lembranças felizes.
Ela já estava planejando algo, já se preocupava com o que o filho dela poderia se tornar. Quando me formei na faculdade em educação infantil, meu pai já havia parado de fingir interesse pela minha vida. Não vou à sua colação de grau, ele disse. Entende? Eu entendi perfeitamente. Enquanto isso, Derek ganhou uma festa quando foi aceito na universidade. 50 convidados, serviço de buffet. Meu pai fez um brinde sobre o futuro do nome Mercer. Eu fiquei na mesa do fundo, segurando uma taça de vinho que custava mais que meu orçamento semanal de supermercado, assistindo minha família celebrar o filho que importava. Todo feriado, toda reunião de família, o mesmo padrão. Em algum momento, meu pai me encurralava e perguntava: ainda ensinando? Sim, pai. E quanto é o salário disso hoje em dia? 30,000. 42. Ele ria. Não de forma cruel, apenas como se eu tivesse contado uma piada levemente divertida. Dou isso de mesada pro Derek. Ele não estava exagerando. Derek dirigia um BMW que nosso pai comprou para ele. Eu dirigia um Honda Civic 2012, usado, comprado com minhas próprias economias. Filhas, meu pai disse uma vez a um parceiro de negócios no dia de ação de graças, autossuficiente para eu ouvir, elas não entendem ambição. É biológico. Mulheres pensam pequeno. Sentimentos familiares, essas coisas. Nada de errado com isso. Só não espere que elas construam algo. Vitória assentia, acariciando minha mão com simpatia. Faith é cuidadosa, dizia, como se fosse um prêmio de consolação. Esse era meu andom. Meu dom, ensinar crianças a ler, ficar até tarde ajudando alunos com dificuldades, ganhando $42.000 por ano enquanto meu pai comprava barcos. Eu nunca discutia, nunca me defendia. Aprendi cedo que discutir com Richard Mercer só piorava as coisas. Então, fiquei quieta. Fiquei pequena. E acreditei por muito tempo que minha avó também estava desapontada comigo. 2 semanas após o funeral, nos reunimos para a leitura do testamento da minha avó. O escritório de advocacia ficava no centro, todo em madeira escura e cadeiras de couro. Meu pai sentou-se à cabeceira da mesa como se fosse dono do lugar. Vitória estava à direita dele, Derek à esquerda. Eu sentei-me na ponta, perto da porta. O advogado, um homem mais jovem que não conhecia, lançava olhares nervosos para meu pai enquanto limpava a garganta e começava a leitura. Não me lembro da maior parte. Linguagem jurídica, descrições de propriedades, doações de caridade. O que eu lembro é isto. Ao meu filho, Richard Mercer, deixo 90% do meu patrimônio, a ser gerenciado e distribuído entre os membros da família a seu critério. Meu pai assentiu, sem surpresa. A minha neta, Faith Mercer, deixa a quantia de $10.000, a ser usada na compra de um veículo confiável. $10.000, suficiente para um carro usado. Isso foi tudo. Vitória alcançou minha mão e apertou. Que doce, ela sussurrou. Ela queria que você estivesse segura na estrada. Eu balancei a cabeça, sem conseguir falar. Derek nem olhou para mim. Já estava perguntando a meu pai sobre estratégias de investimento para a parte dele. E meu pai sorriu. Não um sorriso feliz, mas satisfeito. A mãe sempre soube o que as pessoas merecem, disse ele. Assinei onde me mandaram, apertei a mão do advogado e saí daquele escritório acreditando que minha avó, a mulher que me chamava de sua estrelinha, tinha olhado para minha vida e achado que ela não valia nada. Mas algo me incomodava, o advogado. Ele hesitou antes de ler certas seções. Seus olhos se desviaram para meu pai, depois para outro lugar. Na época, eu não pensei muito nisso. Eu deveria ter pensado. Se passaram 5 anos. Continuei ensinando. Mudei-me para um apartamento estúdio, 37 metros quadrados de independência que eu realmente podia pagar. Parei de ir à maioria das reuniões de família. Ninguém parecia notar. Então veio o meu 30º aniversário. Comprei um bolinho para mim na padaria da rua. Chocolate com recheio de framboesa, meu favorito. Eu estava sentada sozinha na minha pequena mesa de cozinha, uma única vela acesa, quando a campainha tocou. Não esperava ninguém. Quando abri a porta, meu pai estava ali.
Primeira vez que me visitava em 3 anos. Vestia um casaco de cachemir que provavelmente custava mais que meu aluguel, e segurava um envelope amarelado. Encontrei isso nas coisas da sua mãe, disse, sem sequer dizer olá. Deve ter se misturado a alguns papéis antigos. Achei que você ia querer. Ele estendeu o envelope. Eu peguei. Não crie muitas expectativas, acrescentou, já se virando para sair. Ela escreveu antes de morrer. Provavelmente alguma bobagem sentimental. Ele parou no topo da escada. Ela morreu acreditando que você não chegaria a lugar algum, sabe? Ela mesma me disse. Falou que se preocupava com você. E então ele se foi. Fiquei na minha porta segurando o envelope. Meu bolo de aniversário derretendo atrás de mim. O papel era antigo, um pouco quebradiço. A letra da minha avó na frente, para Faith, a ser entregue em seu 30º aniversário. Meu pai não havia aberto. O selo ainda estava intacto, aquele selo de ser antigo que minha avó usava, com suas iniciais gravadas. Devagar, voltei para dentro, sentei-me à mesa e abri o envelope. Dentro havia uma carta, dobrada ao redor de uma pequena chave de latão. A carta começava: Minha querida Faith, se você está lendo isto, significa que você sobreviveu aos seus pais. Eu sabia que você conseguiria. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. Li aquelas palavras de novo. Se você está lendo isto, significa que você sobreviveu aos seus pais. Não ao seu pai. Pais, no plural. Como se minha avó soubesse exatamente que tipo de lar eu havia crescido. Continuei lendo. Minha doce menina, preciso que você entenda uma coisa. Nunca, nem por um único dia, acreditei que você fosse menos que extraordinária. Se seu pai lhe disse o contrário, ele estava mentindo. Ele mente sobre muitas coisas. É um hábito que aprendeu com o pai dele. E que eu falhei em quebrar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. 5 anos acreditando que ela havia desistido de mim. 5 anos carregando aquela vergonha. Asterisco. A chave anexa abre um cofre no First National Bank, agência do centro. Cofre número 1247. Nomeei você como única pessoa autorizada. Não seu pai, não a esposa dele, não o filho dele, somente você. Dentro desse cofre, você encontrará tudo que tentaram esconder de você. Documentos, provas, sua herança, a verdadeira, não os restos que Richard queria que você tivesse. Não deixei essas coisas com meu advogado de sempre, asterisco. Continuava a carta. Richard teria encontrado. Eu deixei onde só você poderia alcançar, quando fosse velho bastante para saber o que fazer. Há também um cartão no cofre para Margaret Holloway. Ela é uma velha amiga e sabe de tudo. Ligue para ela se precisar de ajuda. Lembre-se, minha estrela, você não é o que eles queriam que você acreditasse. Você nunca foi. Com todo o meu amor, sempre. Vovó Eleanor. A chave estava fria na minha palma, de latão, com o número 1247 gravado. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente a primeira vez em 3 anos e dirigi até o centro. O First National Bank era daqueles prédios antigos de pedra que pareciam guardar segredos das pessoas desde a Guerra Civil. Piso de mármore, detalhes em latão, atmosfera silenciosa, onde todos falam em sussurros. Aproximei-me do balcão com minha carteira de motorista e a chave. Preciso acessar o cofre número 1247. A atendente, jovem, profissional, ligeiramente entediada, digitou algo no computador, parou, digitou novamente. As sobrancelhas se ergueram. Um momento, por favor, senhora. Preciso chamar meu gerente. 10 minutos depois, eu estava sentada em frente a Thomas Caldwell, o gerente da agência. Ele tinha cerca de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis por trás de óculos de armação de metal. Senhorita Mercer, disse ele, olhando para a tela do computador. Este cofre foi aberto por Eleanor Mercer em 2019, e você foi adicionada como única pessoa autorizada a acessá-lo naquela época. Ninguém mais, ele enfatizou cuidadosamente essas palavras, tem permissão para abri-lo. Diversas consultas foram feitas ao longo dos anos, mas seguimos exatamente as instruções da senhora Mercer. Consultas? Perguntei.
De quem? Ele hesitou. Não posso dizer. Mas sua avó foi muito específica. Ela me disse pessoalmente: se alguém mais perguntar, inclusive meu filho, diga que não há nada aqui. E eu cumpri isso. Ele se inclinou um pouco para frente. Ela também me disse outra coisa, senhorita Mercer. Ela disse: quando minha neta chegar e ela chegará, diga que eu nunca parei de acreditar nela. Nem por um único dia. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava completamente travada. Thomas Caldwell se levantou. Deixe-me levá-la ao cofre. Ele me conduziu por uma pesada porta de aço, por um corredor repleto de centenas de pequenos cofres, até o número 1247. Leve todo o tempo que precisar, disse, e me deixou sozinha. O cofre era maior do que eu esperava. Dentro havia uma pasta de papel pardo, um envelope menor e um portfólio de couro com o nome de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Comecei pela pasta. O primeiro documento me fez sentar com força no pequeno banco da sala do cofre, Último Testamento de Eleanor Grace Mercer. Executado em 15 de março de 2019. 2019, 2 anos antes de ela falecer. Depois do testamento que eu havia ouvido ser lido no escritório do advogado. Percorri as páginas, a linguagem jurídica nadando diante dos meus olhos, até encontrar os parágrafos-chave. A minha neta, Faith Eleanor Mercer, deixa o seguinte: meu fundo fiduciário educacional, atualmente avaliado em aproximadamente 1,8 milhão de dólares, a ser usado para seu enriquecimento pessoal e segurança. E minha propriedade localizada na 847 Mountain View Road, Seoul, Vermont, atualmente avaliada em aproximadamente 1 milhão de dólares, a qual ela poderá habitar, vender ou administrar a seu exclusivo critério. 2,8 milhões de dólares. A propriedade em Vermont, a casa onde passei os 2 anos mais felizes da minha infância. Continuei lendo. Ao meu filho, Richard Mercer, deixo a quantia de 50 mil dólares e minha sincera esperança de que um dia ele compreenda que família não é um negócio a ser administrado, mas um jardim a ser cuidado. 50 mil, não 90%. 50 mil. O testamento estava assinado, testemunhado e registrado em cartório. Oficial, legal, real. Havia mais na pasta: extratos bancários mostrando o saldo do fundo fiduciário, a escritura da propriedade em Vermont, ainda no nome da minha avó, nunca vendida como meu pai havia afirmado, e registros de transferências mostrando que alguém vinha sacando dinheiro do fundo, centenas de milhares de dólares, começando exatamente quando Derek entrou na Wharton. Espalhei os extratos bancários no banco da sala do cofre como evidência em uma cena de crime. O padrão era inconfundível. Setembro de 2022, 85 mil dólares sacados, primeiro ano de Derek na Wharton. Setembro de 2023, 82 mil dólares sacados, segundo ano. Maio de 2024, 150 mil dólares sacados, registrado como investimento empresarial, Mercer Properties, LLC. Total, 317 mil dólares do meu fundo fiduciário. Dinheiro que minha avó deixou especificamente para mim. E isso sem contar a casa em Vermont, que meu pai dizia a todos ter sido vendida para cobrir impostos do espólio. A escritura em minhas mãos dizia o contrário. A propriedade ainda existia, ainda estava em nome de Eleanor Mercer. Ainda era minha. Fiquei naquela sala de cofre por quase 1 hora, lendo e relendo. Minhas mãos haviam parado de tremer. Algo mais havia tomado seu lugar, algo frio e claro. O MBA de Derek, seu diploma de prestígio, seus eventos de networking, sua futura carreira como CEO, tudo pago com a minha herança, a expansão imobiliária do meu pai financiada com dinheiro que deveria ser a minha segurança, e eles fizeram isso enquanto me diziam que minha avó estava desapontada comigo, me fazendo acreditar que eu não merecia nada. No final da pasta, encontrei uma nota manuscrita da minha avó. Faith, eu sei o que você está sentindo agora. Traída, furiosa, talvez até quebrada. Mas você não está quebrada, minha estrela. Você nunca esteve. Eu não a deixei desprotegida. Leia tudo. Ligue para Margarete. E lembre-se, a verdade sempre encontra a luz. Às vezes, ela só precisa de uma ajudinha. Guardei tudo novamente na pasta, coloquei debaixo do braço e saí daquele cofre. A Faith que entrou era uma mulher que acreditava ter sido esquecida.
A Faith que saiu sabia que havia sido roubada e que ia recuperar tudo. Margaret Holloway atendeu no segundo toque. Senhorita Mercer disse, sem pergunta alguma, como se estivesse esperando por essa ligação há anos. Sua avó me disse que você entraria em contato eventualmente. Eu só não sabia quando. O escritório de Margaret ficava em um antigo sobrado reformado, em uma rua arborizada, daquelas que sussurram dinheiro antigo e discrição. Ela me recebeu pessoalmente, uma mulher de cabelos prateados, nos 70 e poucos anos, com olhos penetrantes e um aperto de mão que significava negócios. Fui advogada da Eleanor para planejamento imobiliário, explicou, me conduzindo a uma sala de estar com o chá já servido. Não era advogada da família. Richard controlava essa relação. Fui amiga dela primeiro, conselheira legal depois. Ela serviu o chá com mãos firmes. Eu testemunhei o testamento de 2019. Eu o registrei em cartório. Tenho cópias de tudo que você encontrou naquele cofre, além de confirmações por e-mail do notário público e das duas testemunhas. Ela encontrou meus olhos. Seu pai apresentou o testamento de 2015 ao Tribunal de Sucessões, o que antecede a versão de 2019. Em termos legais, isso se chama fraude. A palavra pairou no ar. Fraude. Quais são minhas opções? Perguntei. Margaret colocou a xícara de chá na mesa. Opção 1. Vamos às autoridades, registrar queixa. Seu pai poderia enfrentar acusações criminais de fraude executiva e, possivelmente, de roubo. Haveria investigação, julgamento, cobertura da mídia. Ela fez uma pausa. Opção 2. Confrontamos ele diretamente com as provas e negociamos um acordo, transferência total do fundo fiduciário e da propriedade, além da restituição do que foi levado. Em troca, não seguimos com acusações criminais. Ele aceitaria isso? O sorriso de Margaret foi fino. Richard Mercer aceitaria quase qualquer coisa para evitar humilhação pública. A questão é, Faith, ela se inclinou para frente, você quer que isso seja resolvido discretamente, ou quer que ele enfrente as consequências onde mais dói? Pensei muito. Parte de mim queria ver meu pai sendo levado algemado. Queria que o mundo visse quem ele realmente era. Queria que Derek entendesse que seu brilhante MBA tinha preço, pago com a herança roubada da irmã. Mas outra parte de mim, aquela moldada pelas cartas da minha avó, pela paciência dela, pela força silenciosa dela, queria algo diferente. Eu não quero destruí-lo, finalmente disse. Só quero o que é meu, e quero que ele admita isso, realmente admita, na frente de pessoas que importam para ele. Margaret assentiu lentamente. Um reconhecimento público sem processo público. Difícil de planejar. E se já houver um evento público? Sugere. Algo em que a reputação dele esteja em jogo, onde as pessoas certas possam ver. Então me lembrei do convite. Chegará na semana passada. Dourado em relevo sobre cartão creme. Você está cordialmente convidado para celebrar o 65º aniversário de Richard Mercer. A festa seria em 3 semanas, no clube de campo onde meu pai jogava golfe com juízes e empresários. 80 convidados, o evento social da temporada para o círculo dele. Vitória ligou depois para me lembrar de me vestir adequadamente. Não nos envergonhe, Faith. Você sabe como os amigos do seu pai são. Contei a Margaret sobre a festa. Os olhos dela se iluminaram com algo que poderia ser admiração ou antecipação. Então você quer dar ao seu pai um presente de aniversário que ele nunca vai esquecer? Disse ela. Quero dar a ele exatamente o que ele merece, na frente das pessoas cujas opiniões realmente importam para ele. Margaret pegou seu calendário. 3 semanas, disse. Temos trabalho a fazer. O convite estava sobre o balcão da minha cozinha como um desafio, celebrando os 65 anos de Richard Mercer, dourado em relevo, letra formal, aquele tipo de papelaria que custa mais por folha do que muita gente gasta no jantar. Vitória ligou 3 dias antes do evento. Faith. A voz dela pingava falsa cordialidade. Só estou confirmando se você recebeu o convite. Recebi. Maravilha. Agora, sobre a sua roupa. Os colegas do seu pai estarão lá. Os Henderson, os Clark, o juiz Morrison. Essas pessoas reparam nas coisas. Eu entendo.
Use algo apropriado, algo que sirva bem. Uma pausa. E, Faith, não fique num canto como no funeral da sua avó. Fica estranho. Circule. Sorria. Haja como parte da família. Contei até 3 antes de responder. Vou fazer o meu melhor para representar bem a família, Vitória. É só isso que pedimos. Ela desligou. Olhei para o vestido que eu já tinha escolhido, pendurado no meu armário. Azul marinho, simples, mas elegante. Combinei com os brincos de pérola da minha avó, a única joia que ela me deixou diretamente, colocada no cofre bancário em vez de listada em qualquer testamento. E, na minha bolsa, uma pasta, cópias autenticadas de todos os documentos que eu havia encontrado, o testamento de 2019, os extratos bancários, a escritura, a confirmação do cartório. Margarete também estaria lá. Não como minha convidada, mas como alguém que tinha muitas boas lembranças de Eleanor e havia ouvido falar da comemoração por amigos em comum. Perfeitamente inocente. Totalmente plausível. Meu pai queria uma festa de aniversário. Ele ia ter uma. E, pela primeira vez em 30 anos, eu iria me pronunciar em uma reunião de família. A diferença é que, dessa vez, eu tinha as provas. Preciso pausar aqui por um momento, porque é exatamente aqui que tudo mudou. Onde deixei de ser a filha que aceitava quaisquer migalhas que a família jogasse e passei a ser alguém completamente diferente. Você já esteve numa encruzilhada assim? Sabendo que, qualquer que seja a escolha, não há volta? Se você ainda está comigo, se essa história toca em algo da sua própria vida, eu gostaria que você deixasse um like. Não por mim, mas por todos que precisam saber que não estão sozinhos. Agora, deixe-me contar sobre a semana antes da festa. Uma semana antes do evento, meu pai me convocou. Essa é a palavra certa, convocou. Uma mensagem de texto que dizia: venha à casa. 19 horas, reunião de família. Dirigi até a casa onde cresci, a colonial de 5 quartos que nunca pareceu um lar. Vitória atendeu a porta e me conduziu ao escritório do meu pai sem dizer uma palavra. Ele me esperava atrás da mesa de mogno, sentado numa cadeira de couro imponente. Derek estava numa cadeira lateral, visivelmente desconfortável. Vitória se posicionou perto da janela, observando. Sente-se, disse meu pai. Eu me sentei. Ouvi algo perturbador. A voz dele era gelo. Alguém do First National comentou que você esteve lá, fazendo perguntas sobre os assuntos da sua mãe, sobre cofres bancários. Mantive o rosto neutro. Eu estava curiosa. Curiosa. Ele se inclinou para a frente. Deixe-me ser claro, Faith. Seja o que for que você ache que sabe, seja o que for que você pense ter encontrado, você está errada. O espólio da sua mãe foi encerrado há 5 anos. Legalmente. Corretamente. Fim de assunto. Pai. Derek começou a falar. Quieto. Os olhos de Richard nunca saíram dos meus. Se você começar a mexer em assuntos resolvidos, fazendo acusações, criando problemas. Ele sorriu. Mas não havia calor nenhum ali. As pessoas vão achar que você perdeu a cabeça. A neta enlutada, desesperada por atenção. Doenças mentais correm em famílias, você sabe. Sua mãe tinha seus problemas. Senti as palavras como um tapa. A depressão da minha mãe, usada como arma. Eu odiaria, continuou meu pai, que seus colegas daquela escolinha soubessem que você se tornou instável. Seria uma pena para a sua carreira. Levantei devagar. Obrigada pela sua preocupação, pai. Vejo você na sua festa de aniversário. Saí sem olhar para trás. Dentro do carro, eu me permiti tremer por exatamente 1 minuto. Depois disso, dirigi até casa, peguei o celular e mandei uma mensagem para Margarete. Ele está com medo. Isso significa que estamos certas. Na manhã seguinte, Vitória ligou. Faith, querida. A voz dela escorria de falsa preocupação. Seu pai foi duro ontem à noite. Ele só está tentando proteger a família. Você entende, não entende? Entendo. Que bom, porque todos nós queremos o melhor. A memória da sua avó,
a reputação da família, é importante manter essas coisas em sigilo. Uma pausa. Você vem à festa, não vem? Ficaria tão estranho se não viesse. As pessoas iriam comentar. Eu estarei lá. Perfeito. Ela soou aliviada. E, Faith, talvez possamos almoçar juntas depois. Só nós duas. Sinto que nos afastamos. Quase ri. Afastamos. Como se algum dia tivéssemos sido próximas. Parece ótimo, Vitória. Maravilha. Te vejo no sábado. Ela desligou. Missão cumprida. A filha difícil havia sido apaziguada. A máquina da família podia continuar funcionando sem ser perturbada. O que Vitória não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu havia gravado cada palavra daquela reunião familiar. Meu celular estava no bolso, com o gravador de voz ligado desde o momento em que entrei na sala. 30 minutos do meu pai ameaçando minha carreira, usando a saúde mental da minha mãe como arma, basicamente admitindo que havia algo importante a esconder. Enviei o arquivo para Margarete naquela mesma noite. Lindo, ela respondeu. Não é admissível em tribunal sem consentimento, mas é um excelente seguro. Se ele tentar qualquer coisa depois de sábado, temos opções. Sentei sozinha no meu apartamento, relendo mais uma vez a carta da minha avó. Você não está quebrada, minha estrela. Você nunca esteve. Eu não me sentia uma estrela havia décadas. Eu me sentia um peso, uma decepção, um detalhe esquecido. Mas talvez esse fosse o ponto. Talvez fosse exatamente isso que eles precisavam que eu acreditasse. O sábado estava a 3 dias de distância e, pela primeira vez na minha vida, eu estava pronta para brilhar. Na noite anterior à festa, quase desisti. Estava sentada à mesa da cozinha, às 23 horas, com a carta da minha avó à minha frente, quando todas as dúvidas que eu já tive voltaram de uma vez. E se eu estivesse errada? E se os documentos fossem inválidos, ultrapassados, substituídos, juridicamente inúteis? E se meu pai estivesse certo e eu fosse apenas uma mulher desesperada, delirante, se agarrando a teorias para explicar por que minha vida não tinha saído como eu queria? E se minha avó tivesse escrito aquela carta num momento de confusão, e o testamento verdadeiro, aquele que não me deixava nada, fosse realmente o que ela pretendia? Peguei o celular e liguei para Margarete. Eram 23 horas e 47. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz alerta. Faith, o que houve? E se eu estiver errada? As palavras saíram atropeladas. E se isso tudo for um erro e eu me humilhar na frente de 80 pessoas, e meu pai estiver certo sobre tudo? Houve silêncio. Então. Faith, preciso te contar uma coisa. Meu peito apertou. Eleanor me ligou 3 dias antes de morrer. Ela estava em cuidados paliativos. Sabia que o fim estava próximo. Eu mal conseguia respirar. Ela disse, Margarete, meu filho vai tentar tirar tudo da Faith. Ele planeja isso há anos. Prometa que vai ajudá-la quando chegar a hora. E eu prometi. Por que você não me procurou antes? Perguntei, com a voz falhando. Porque Eleanor me pediu que não o fizesse. Ela disse, ela precisa encontrar a própria força primeiro. Precisa estar pronta. A voz de Margarete ficou mais suave. Você está pronta agora, Faith? Eu vi os documentos. Eu testemunhei aquele testamento pessoalmente. Você não está delirando. Você não está errada. Sua avó acreditou em você até o último suspiro. Eu chorava. Não de tristeza, de alívio. Aquele tipo de choro que vem quando um peso enorme finalmente se levanta. Te vejo amanhã, eu disse. Sim, respondeu Margarete. Você vai. Na manhã do aniversário do meu pai, cheguei ao escritório de Margarete às 9 em ponto. Ela tinha tudo organizado sobre a mesa de reuniões, cópias autenticadas do testamento de 2019, extratos bancários, a escritura da propriedade, declarações juramentadas das testemunhas, confirmação por e-mail do cartório. Aqui está a estratégia, disse ela, ajeitando os óculos de leitura. Esperamos pelo brinde. Seu pai vai fazer um discurso. Ele sempre faz, e quase certamente vai mencionar sua avó. Quando ele terminar,
você pede para dizer algumas palavras. Ele não vai me deixar. Ele não terá escolha. Não na frente do juiz Morrison e metade da sua rede de negócios. Negar que a própria filha fale na festa de aniversário pareceria mesquinho. Ela sorriu de forma fina. Richard se importa acima de tudo com aparências. Use isso a seu favor. Praticamos o que eu diria, como eu diria, e quando apresentar os documentos. Não levante a voz, Margaret me orientou. Não chore. Não acuse, apenas apresente. Deixe que os papéis falem. Deixe que os números contem a história. Ao meio-dia, ela me entregou uma pasta de couro fina. Tudo o que você precisa, Faith. Ela apertou meu ombro. Se Richard tentar te tirar daqui, eu estarei lá. O notário estará lá. Eu a convidei como meu acompanhante. As testemunhas do testamento da sua avó. Ambas estarão presentes. Você não está sozinha. Eu a encarei. Como você conseguiu isso? Sua avó tinha amigos, Faith. Amigos de verdade. Pessoas que sabiam do que Richard era capaz e esperavam pelo dia em que alguém finalmente o confrontasse. Seus olhos estavam intensos. Eleanor planejou tudo. Tudo. Ela só precisava que você fosse corajosa o suficiente para levar adiante. Guardei a pasta na minha bolsa. Eu estava pronta. O Ashbrook Country Club parecia saído de uma revista. Lustres de cristal lançavam luz quente sobre mesas vestidas de branco. Um quarteto de jazz tocava suavemente perto do bar. Pelas janelas do chão ao teto, o campo de golfe se estendia verde perfeito na névoa do entardecer. 80 convidados circulavam com taças de champanhe, roupas de grife e risadas fáceis, marcando-os como pessoas que nunca tiveram que se preocupar com uma conta na vida. Meu pai estava no centro de tudo, recebendo felicitações de aniversário como um rei recebendo tributos. Sua gravata estava perfeitamente ajustada, seu sorriso perfeitamente calibrado. Cada detalhe. O homem bem-sucedido, que começou do nada, construindo tudo sozinho. Ouviu dizer a um grupo de admiradores. Sem ajuda, sem favores, apenas trabalho duro e visão. Encontrei um lugar na borda da sala. Margaret já tinha chegado, sentada numa mesa com duas mulheres que eu não reconhecia. As testemunhas do testamento da minha avó. Percebi que o notário também estava lá. Uma mulher pequena, na casa dos 60, com um rosto calmo e observador. Derek me viu e acenou de forma desanimada. Vitória deslizou até mim, traje Chanel impecável, pulseira Cartier reluzindo. Faith, você veio, disse ela, o tom sugerindo que meio que esperava que eu não viesse. Você está bonita. Obrigada, Vitória. Seu pai vai fazer o brinde. Tente parecer apoiadora. Ela se afastou. Observei meu pai pegar o microfone do líder da banda, batendo 2 vezes para chamar a atenção de todos. A sala se aquietou. 65 anos, começou, voz quente e cheia de charme ensaiado. 65 anos de construção, crescimento e, sim, alguns erros ao longo do caminho. Risos contidos. Minha mão flutuou até a pasta na minha bolsa. Deixe-lhe terminar, Margaret havia dito. Deixe-lhe dizer o que quiser. Isso só vai acentuar o contraste. Então esperei. Meu pai dominava a sala como um maestro conduzindo uma orquestra. Quando eu era jovem, eu não tinha nada, continuou, taça de champanhe erguida. Trabalhei até a exaustão apenas para colocar comida na mesa. Aprendi cedo que, se você quer algo neste mundo, precisa conquistar. Ninguém te dá nada. Vitória assentia admirada de sua cadeira. Derek sorria orgulhoso. Mas eu também tive minha mãe, a voz dele suavizou. Eleanor Mercer, a mulher mais forte que já conheci. Ela me ensinou disciplina. Me ensinou que família é tudo. Que nosso legado é o que construímos e para quem construímos. Senti minha mandíbula apertar. Minha mãe faleceu há 5 anos, mas seu espírito vive nesta família, nos valores que ela nos deixou, no futuro que me ajudou a criar. Ele se virou para olhar Derek, especialmente para meu filho Derek, a próxima geração dos Mercer. Minha mãe sempre dizia que mal podia esperar para ver o que ele conquistaria. A sala aplaudiu.
Derek baixou a cabeça modestamente. O legado dela, seus valores, seu espírito. Meu pai ergueu a taça ainda mais alto. Então, esta noite, quero agradecer a todos que fizeram parte desta jornada. Minha linda esposa Vitória, que me apoiou em tudo. Meu filho Derek, que me orgulha todos os dias. Uma pausa, um olhar na minha direção. Minha filha Faith, que encontrou seu próprio caminho tranquilo na vida. Mais aplausos. Algumas pessoas me olharam com sorrisos vagamente simpáticos. Caminho tranquilo. Mesmo no brinde de aniversário, ele não resistiu a uma cutucada. Aos 65 anos, concluiu, e ao legado de Eleanor Mercer, carregado por aqueles que realmente a compreendem. A sala bebeu, e eu me levantei. Pai, chamei, voz firme, posso dizer algumas palavras sobre a vovó? 80 rostos se voltaram para mim. O sorriso do meu pai não vacilou, mas seus olhos ficaram frios. Ele não podia recusar. Não aqui. Não com o juiz Morrison assistindo, com parceiros de negócios erguidos em curiosidade, com o círculo social cuidadosamente gerenciado por Vitória esperando para ver o que a filha quieta tinha a dizer. Claro, Faith, ele gesticulou em direção ao microfone como se me fizesse um favor. A família sempre deve falar nessas ocasiões. Caminhei até a frente da sala, pernas surpreendentemente firmes. Peguei o microfone. 80 rostos me observavam, curiosos, entediados, levemente interessados. Meu pai ficou ao lado, ainda com a taça de champanhe na mão, pronto para me interromper se eu demorasse demais. Obrigada, pai, sorri. E feliz aniversário. Aplausos educados. Minha avó, Eleanor Mercer, foi a pessoa mais importante da minha vida. Deixei isso afundar. Ela me criou por 2 anos depois que minha mãe morreu. Me ensinou a ler, a cozinhar, a amar histórias. Me chamava de sua pequena estrela. Abri minha bolsa. Ela também me ensinou a manter registros cuidadosos. Algo mudou na sala. O sorriso do meu pai vacilou. Recentemente, entrei em posse de alguns documentos que minha avó deixou especificamente para mim. Tirei a pasta, incluindo seu último testamento, assinado em 15 de março de 2019. Registrado em cartório, testemunhado e legalmente vinculativo. Silêncio total. Segundo esse testamento, eu deveria herdar aproximadamente 2,8 milhões de dólares, um fundo fiduciário e uma propriedade em Vermont. Não os 10 mil dólares que realmente recebi. Alguém soltou um suspiro de surpresa. Meu pai deu um passo à frente. Faith, este não é o momento. O testamento apresentado ao Tribunal de Sucessões é de 2015. Mantive a voz calma, profissional, exatamente como Margarete havia me orientado. 4 anos mais velho que este. Gostaria de explicar isso, pai, para todas essas pessoas que sabem o que significa fraude documental? A sala explodiu em murmúrios. O rosto de Richard Mercer passou de controlado a pálido em cerca de 3 segundos. Vitória segurava a taça de champanhe com tanta força que pensei que pudesse quebrar. Derek. Derek apenas parecia confuso, como se alguém tivesse mudado o canal da vida dele sem aviso. Faith, a voz do meu pai estava tensa, você claramente está chateada. Este não é lugar para discutir assuntos familiares. Acho que é exatamente o lugar, respondi. Tirei os extratos bancários. Estes mostram que mais de 300 mil dólares foram retirados do meu fundo fiduciário nos últimos 3 anos. O timing corresponde exatamente à matrícula de Derek na Wharton. Mais suspiros. Uma mulher que eu não reconheci largou a taça de champanhe e pegou o celular. Derek se levantou. Isso é insano. Minha mensalidade foi paga pela família, pelo pai. Pela minha herança. Mantive os olhos no meu pai. A herança que você disse que eu não merecia. A herança que você disse que a vovó queria que você administrasse porque estava decepcionada comigo. Ela estava decepcionada, uma voz de mulher, calma e autoritária, cortou a tensão. Margarete Olovas se levantou da mesa no fundo. Eu fui advogada da Eleanor. Testemunhei aquele testamento. Ela estava em pleno uso de suas faculdades. Gostaria que eu testemunhasse isso sob juramento? Todas as cabeças na sala se viraram entre Margarete e Richard.
Quem diabos te convidou? Rosnou meu pai. Sua mãe foi minha amiga por 50 anos, respondeu Margarete, caminhando lentamente para a frente. Ela sabia exatamente o que você faria e garantiu que houvesse alguém para lembrar a verdade. Ergui o testamento. Isto é certificado, pai. A tabeliã que o assinou está nesta sala. As duas testemunhas também. Você quer continuar mentindo? Margarete parou ao meu lado, e parecia que a temperatura do ambiente tinha caído uns 10 graus. Para quem não me conhece, disse ela, dirigindo-se à multidão com a naturalidade de quem passou décadas em tribunais, meu nome é Margarete Olovay. Sou advogada especializada em sucessões, aposentada, e Eleanor Mercer foi uma das minhas amigas mais queridas. Meu pai parecia querer fugir, mas estava encurralado, cercado por colegas, clientes, por todas as pessoas cuja boa opinião ele havia cultivado por décadas. Eleanor me ligou 3 dias antes de morrer, continuou Margarete, com a voz firme. Do hospício. Ela estava cansada e com dor, mas completamente lúcida. Ela me disse, Margarete, meu filho vai tentar roubar a herança da Faith. Eu deixei provas. Garanta que elas sejam encontradas. Vitória soltou um som sufocado. Derek havia ficado completamente pálido. Eleanor também deixou uma cláusula, prosseguiu Margarete. Se Richard violasse seus deveres como inventariante, o que ele fez ao apresentar um testamento revogado e realizar saques não autorizados, seu cargo seria automaticamente revogado. Faith se tornaria a administradora legítima do espólio. Isso não é legalmente, começou meu pai. É sim, a voz do juiz Morrison cortou o burburinho. Ele havia se levantado da mesa, o rosto sério. Richard, se o que essas mulheres estão dizendo for verdade, você está diante de fraude na administração de herança. Isso é crime grave. A sala explodiu em cochichos. Eu fiquei ali, segurando os documentos que provavam tudo, assistindo ao mundo do meu pai desmoronar em câmera lenta. Eu não vim aqui para mandar você ser preso, pai, disse, com a voz baixa, mas firme. Vim para pegar o que é meu. Transfira o fundo fiduciário, transfira a escritura, devolva o que você tirou, e resolvemos isso sem promotores. E se ele se recusar? Alguém perguntou. Margarete sorriu, sem qualquer calor. Então protocolamos a ação na segunda-feira de manhã. A escolha é sua, Richard. Nunca tinha visto meu pai parecer pequeno. Durante toda a minha vida, ele sempre foi uma figura imensa na minha mente, o patriarca poderoso, o empresário bem-sucedido, o homem cuja aprovação eu nunca conseguia alcançar. Mas ali, com sua gravata Hermes e seu Rolex, cercado por pessoas que agora o olhavam com outros olhos, ele parecia encolher. Isso é uma armadilha, sibilou. Você planejou isso. Eu não planejei nada, respondi, mantendo a calma. Foi você quem entregou o envelope. No meu aniversário. Foi você quem disse que a vovó morreu decepcionada comigo. Deixei o silêncio fazer seu trabalho. Ela não estava decepcionada. Estava preocupada com o que você faria. Richard, Vitória segurou o braço dele. Precisamos ligar para nosso advogado. A festa acabou, murmurou alguém, já se dirigindo à saída. Meu pai avançou em minha direção, não fisicamente, mas com palavras, a única arma que lhe restava. Sua ingrata, inútil. Depois de tudo que fiz por você. Eu não recuei. Você me ignorou por 30 anos. Você roubou minha herança. Você me disse que minha avó morreu com vergonha de quem eu era. Parei por um instante. Você teve 5 anos para fazer a coisa certa. 5 anos. Você escolheu isso. O rosto dele se contorceu. Você vai se arrepender disso. Não. Entreguei a pasta a Margarete. Você teve escolhas. Em cada passo do caminho. Você escolheu mentir. Escolheu roubar. Escolheu me fazer acreditar que eu não valia nada. Respirei fundo. Essas foram suas escolhas, pai. Não as minhas. A sala estava quase vazia agora. Algumas poucas pessoas permaneceram, o juiz Morrison, a tabeliã, as testemunhas, pessoas que se lembrariam do que aconteceu ali. Meu pai me encarava como se estivesse vendo uma estranha. Talvez estivesse.
Talvez ele nunca tivesse realmente me visto. Depois, as pessoas me perguntaram como eu me senti. Se foi vitória, vingança, satisfação. Sinceramente, foi exaustão. Aquela que vem depois de passar anos prendendo a respiração e, finalmente, soltá-la. Eu não estava com vontade de comemorar. Só queria dormir por uma semana inteira. Se você ainda está assistindo, se alguma parte desta história fez você pensar sobre sua própria família, seus próprios limites, sobre coisas que você aceitou e talvez não devesse, quero que saiba, você não está sozinho, e sua história ainda não acabou. Um like ou uma compartilhada significa mais do que você imagina. Agora, deixe-me contar o que aconteceu depois. As consequências vieram rápido. 2 semanas após a festa de aniversário, meu pai já enfrentava uma investigação oficial por fraude executiva. O advogado dele, diferente daquele que havia lido o testamento falso 5 anos atrás, entrou em contato com Margaret com uma proposta. Richard transferiria imediatamente o saldo restante do fundo fiduciário, aproximadamente $1,5 milhão, para mim. Assinaria a escritura da propriedade em Vermont. Pagaria uma restituição de $350 mil para cobrir o que já havia retirado, mais juros, e renunciaria formalmente ao cargo de inventariante. Em troca, eu concordaria em não processá-lo criminalmente. Algumas pessoas acharam que eu fui a moleza com ele. Talvez eu tenha sido. Mas ver meu pai na prisão não ia trazer de volta os anos em que acreditei que minha avó me odiava. Não ia desfazer o dano que ele causou à minha autoestima. E, para ser honesta, eu não queria vingança. Eu só queria o que era meu. As consequências se espalharam de qualquer forma. Derek teve que fazer empréstimos para terminar o último semestre na Wharton. Meu pai não podia ajudar, o acordo havia esgotado suas contas e sua reputação estava em ruínas. 3 parceiros de negócios romperam contratos com a Mercer Properties em um mês. Se ele engana a própria filha, ouvi um deles dizer ao outro. Quem mais ele está enganando? Vitória pediu divórcio 4 meses depois. Ouvi dizer que ela ficou com metade de tudo que ele ainda tinha. E eu? Eu recebi um cheque certificado. Recebi as chaves de uma casa em Vermont. Recebi uma carta da minha avó que leio todas as manhãs, lembrando-me de que fui amada, que sempre fui amada pela pessoa que mais importava. Não foi um final de conto de fadas, mas era meu. 6 meses depois da festa, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Faith, aqui é Derek. Podemos conversar? Quase apaguei. Quase bloqueei o número. Mas algo me fez pausar. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a consciência de que Derek também havia sido uma criança quando nossos pais começaram a moldar quem ele se tornaria, assim como eu. Nos encontramos em uma cafeteria no centro, território neutro. Ele parecia diferente, cansado. A confiança fácil havia desaparecido, substituída por algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes, incerteza. Suas primeiras palavras. Eu sei que você provavelmente não vai acreditar em mim, mas eu não sabia que o dinheiro era seu. O pai disse que era da vovó, da família. Eu nunca perguntei de onde realmente vinha. Você também nunca perguntou por que eu não recebi nada, respondi. Ele se encolheu. Não, eu não perguntei. Eu apenas aceitei o que me disseram. Ficamos em silêncio por um momento. Não estou pedindo dinheiro, disse ele. Não estou pedindo perdão. Só, eu precisava que você soubesse que sinto muito por ter pegado algo que não era meu, por nunca ter questionado por que você foi tratada diferente. Ele olhou para o café. Eu tive que fazer empréstimos. Agora estou pagando minhas próprias contas. É difícil, sinceramente, mas é justo. Observei meu meio-irmão, 24 anos, MBA quase completo. Finalmente aprendendo o que era lutar. Não vou fingir que está tudo bem, falei. Crescemos na mesma casa, e você recebeu tudo enquanto eu não ganhei nada. Isso não desaparece só porque você está arrependido. Eu sei, disse ele, respirando fundo. Você não é ele, Derek. Você não precisa ser. Se realmente quer que as coisas sejam diferentes, prove com o tempo. É a única forma de fazer isso funcionar. Ele assentiu lentamente. Eu posso fazer isso.
Talvez ele conseguisse. Talvez não. Mas, pelo menos, estava disposto a tentar. Continuei no meu trabalho. Muitas pessoas achavam que eu era louca. Você é milionária agora, disse minha amiga Sarah. Por que ainda está ensinando terceira série? Mas esse é o problema com dinheiro. Dinheiro não compra o que eu mais amava na minha vida. O momento em que uma criança finalmente soletra uma palavra difícil. Há luz nos olhos dela quando um problema de matemática de repente faz sentido. Os desenhos que fazem para mim e que guardo em uma pasta em casa. Anos e anos de bonequinhos de palito e corações de a melhor professora do mundo. Minha avó entendia isso. Ela me deixou o dinheiro porque queria que eu tivesse escolhas, não porque achava que eu faria escolhas erradas. Então eu fiquei. Ensino na mesma escola, para os mesmos alunos que precisam de alguém que acredite neles. Mas agora faço isso sem o estresse constante de viver de salário em salário. Faço isso sabendo que, se eu quiser tirar um verão para viajar ou precisar de tempo para cuidar da minha saúde, posso. Usei parte do fundo fiduciário para criar um programa de bolsas, o Fundo de Educação Eleanor Mercer. Todo ano, ele ajuda 3 crianças da rede da minha escola a custear a faculdade. Crianças que me lembram de quem eu costumava ser. Crianças cujas famílias dizem que elas nunca vão chegar a lugar nenhum. A casa em Vermont eu mantive. Vou para lá todo verão e em alguns fins de semana quando preciso me lembrar do que é ser amado incondicionalmente. Sento na varanda onde a vovó me ensinou a ler e, às vezes, falo com ela em voz alta, só para atualizar sobre a minha vida. Coloco a foto dela na minha mesa em casa, bem ao lado da carta que ela me deixou. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Eu carrego isso comigo todos os dias. Não falo mais com meu pai. Depois do acordo, ele enviou exatamente uma mensagem em claro, através do advogado dele. Dizia que eu havia destruído a família e que ele esperava que eu estivesse satisfeita com a destruição que causei. Eu não respondi. Aqui está o que sei sobre a vida dele agora, principalmente pelo Derek. O negócio sobreviveu, mas por pouco. Ele teve que vender a casa de 5 quartos e se mudar para um apartamento. As associações do Country Club expiraram. Os convites para festas e torneios de golfe pararam de chegar. Ninguém quer se associar a um homem que roubou da própria filha. Vitória se casou novamente menos de um ano após o divórcio. Com algum incorporador imobiliário de Connecticut. Ouvi dizer que ela está feliz. Eu não ligo particularmente. E Richard? Ele ainda está vivo, ainda trabalha e, tenho certeza, ainda se diz inocente e acha que a filha é a vilã desta história. Antes, eu queria que ele se desculpasse, que reconhecesse o que fez, o que tirou, quem tentou me fazer acreditar que eu era. Mas aprendi algo neste último ano: algumas pessoas nunca pedem desculpas. Elas não conseguem. Admitir um erro significaria admitir que toda a visão de mundo delas está errada. E elas preferem queimar tudo a fazer isso. Então eu parei de esperar. Eu não desejo mal a ele. Nem bem. Ele simplesmente não faz mais parte da minha história. Um personagem que teve suas cenas e saiu de cena. A energia que eu gastava esperando que ele mudasse, agora gasto com pessoas que realmente merecem. Isso é o que limites significam, aprendi, não são muros, não são punições, apenas uma linha clara entre o que é seu e o que é de outra pessoa. E, finalmente, saber de que lado você está. Se você chegou até aqui, quero deixar algumas coisas que aprendi. Primeiro, as pessoas que mais te amam às vezes te protegem de formas que você não consegue ver. Minha avó passou anos preparando o dia em que eu precisaria conhecer a verdade. Ela não me contou enquanto estava viva porque sabia que eu não estava pronta. Ela confiou que eu encontraria minha força. E então, garantiu que eu teria as ferramentas para usá-la. Se há alguém na sua vida que acredita em você, mesmo quando você não acredita em si mesmo, segure firme nisso. Mesmo que essa pessoa se vá, a fé dela em você continua viva. Segundo, silêncio nem sempre é fraqueza. Por anos, achei que minha incapacidade de enfrentar meu pai significava que eu era covarde. Mas, às vezes, silêncio é apenas esperar, reunir força, coletar evidências, aprender a forma do campo de batalha antes de entrar nele. Quando finalmente falei, eu tinha tudo o que precisava. E meu pai, que confundiu meu silêncio com submissão, nunca viu isso chegando.
Terceiro, e esse é o que eu gostaria que alguém tivesse me dito anos atrás, você não deve perdão a pessoas que nunca pediram. Limites não são egoísmo. Não são cruéis. São apenas clareza. Aqui é onde eu termino e você começa. Aqui está o que eu aceitarei e o que não aceitarei. Saber disso não é trair sua família. É honrar a si mesmo. Minha avó assinou sua última carta da mesma forma que assinava todas as cartas que me enviava, com todo o meu amor, sempre. Por 30 anos, duvidei dessas palavras. Pensei que talvez o amor viesse com condições que eu não tinha cumprido. Agora sei melhor. O amor dela nunca foi condicional. As únicas pessoas que me fizeram acreditar que era, foram aquelas que roubaram de mim. Essa é a minha história. Uma chave em um envelope. Uma carta em um cofre. Uma verdade que não podia permanecer enterrada. Se alguma parte disso ressoou com você, se você já se sentiu ignorado, desvalorizado ou fez acreditar que valia menos do que realmente vale, quero que saiba, você não é. E você não precisa permanecer nessa história. Na descrição, há mais histórias como esta. Pessoas que encontraram suas vozes. Pessoas que pararam de aceitar menos do que mereciam. Assista se quiser. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe. Eu sou Faith Mercer e sobrevivi aos meus pais.